Estou eu aqui organizando algumas coisas do cenário, vendo o que eu vou fazer nessa semana, porque normalmente domingo eu faço isso, e vejo essa notícia interessante no portal da Livecoins. E olha ali o resumo. A política é movida por dois fatores básicos: voto e dinheiro. E o dinheiro serve para manter o voto, que garante o poder político. Olha que interessante. E o título dessa matéria é: Por que os políticos de Brasília estão de olho no mercado cripto? Então achei interessante, quero bater um papo, quero passar um pouquinho da minha visão para vocês em relação a isso aqui. E já resumindo um pouco, não tem mais volta. A gente sabe que Bitcoin, criptomoedas é liberdade, etc, etc, etc. Mas o Bitcoin ele é inclusivo. Então hoje é muito fácil você falar de cripto porque não só eu, mas várias pessoas vêm falando, mas hoje em dia no Nubank você consegue comprar Bitcoin. Então isso naturalmente vai começar a ficar mais popular aí no dia a dia. Agora vamos lá para a matéria. Olha que legal aqui que já vem comentando em relação a isso. O mercado cripto entrou de vez no radar político, andando pelos corredores do Congresso, em reuniões e bastidores da política, aqui em Brasília, uma coisa é unânime entre os deputados e senadores que começam a se interessar pelo mercado cripto. Os olhos brilham com os dados do setor. E matéria de Andreone Camargo, tá bom, pessoal? Voto e dinheiro, a fórmula do poder político. O mercado cripto tem os dois, mas o que tomou relevante de verdade foi a capacidade de gerar votos. A comunidade cripto se organizou, cresceu e hoje pode influenciar ou até um resultado de uma eleição. Nos Estados Unidos, já já eu vou comentar com vocês aqui, o Donald Trump ele foi mais pró-cripto, apesar dele ter feito uma bagunça aí nos primeiros 3 meses, não só em cripto, mas no mercado americano, mas isso sim, ajudou ele um pouco em relação aos votos. E 2026 a gente sabe que já já está aí e pode ser que alguns parlamentares utilizem isso aqui como seu estratégia, sim, para ganhar voto. E olha que interessante essa outra informação aqui. 17,5% da população já investe em criptoativos. Olha que legal. Um dado recente da consultoria AAA mostra que o Brasil ocupa atualmente a sexta posição no ranking global de adoção de criptoativos. Cerca de 17,5% da população brasileira já possui algum ativo de cripto em carteira, seja stablecoin ou altcoins. E principalmente nesse ano de 2025, porque a gente está vendo o dólar subindo muito. Então a galera nesse ano em específico está comprando bastante dólar e também está comprando bastante Bitcoin. Dólar, o USDT é uma stablecoin pareada ao dólar. Então, o pessoal está acordando muito nesse ano de 2025, retirando um pouco do seu dinheiro do Brasil e colocando lá fora, tá? Então isso o governo está vendo e não só o governo, mas a Receita Federal também está em cima em relação a isso aí, tá? Mas olha que interessante. Esse número representa um universo eleitoral gigantesco, muito maior do que o número de investidores na Bolsa de Valores do país. O levantamento foi realizado entre 2 a 17 de outubro de 2024, com pessoas de 25 a 45 anos que possuem algum tipo de investimento. E provavelmente essa informação ela vai ser atualizada agora no ano de 2025. E provavelmente com toda essa taxação que a gente está vendo aqui no nosso país, esse estudo provavelmente deve aumentar, tá bom? É pouco. Eu acho que 17,5 em 2024, com certeza a gente deve estar batendo uns 25 a uns 30% aí a galera começando a investir no mercado cripto. E aqui vem falando um pouquinho do que aconteceu com o Trump, né? O exemplo dos Estados Unidos, Trump e os seus votos cripto. Nos Estados Unidos, o atual presidente Donald Trump teve que incluir o mercado cripto em seus discursos e pautas. Ele refletiu diretamente nas pesquisas eleitorais após declarações favoráveis aos ativos digitais, e foi possível notar um avanço significativo na intenção de voto. Então, para a pessoa que vai disputar
as eleições no ano de 2026, vocês acham que eles não estão olhando para isso aqui? Só que, claro, a gente vai ter que ver ali quem é quem, mas provavelmente vai ter muitos parlamentares, muitas pessoas falando de criptomoedas em 2026, justamente por causa dessa estatística aqui. Agora, no Brasil, o discurso pró-cripto já ganha força. O cenário brasileiro começa a seguir pelo mesmo caminho. O discurso pró-Bitcoin já vem sendo adotado por alguns parlamentares que querem levantar essa bandeira. O objetivo é conquistar votos e atrair doadores de campanhas interessados no avanço do setor. Mas um obstáculo no caminho, o governo Lula. E o governo Lula, junto com essa galera que está lá dentro agora organizando, eles não são muito pró-mercado financeiro, porque eles tiraram a isenção de 35 mil. Não só isso, mas eles estão colocando um imposto agora de 5% em LCI, LCA, bagunçando toda a parte de fundo imobiliário do Brasil. E fundo imobiliário, na maioria das vezes, é mais investidor pessoa física do que pessoa jurídica. Então, o parlamentar ou a pessoa que trabalhar em cima bastante em relação a isso aqui e ela for honesta e ela for justa no trabalho que ela vem fazendo, provavelmente ela vai ganhar força. E já tem duas pessoas ganhando força em relação a isso, porque eu acabei de comentar com vocês. Nós tínhamos uma isenção de pagar imposto de até 35 mil mês. E há mais ou menos 4 a 5 dias, o governo fez uma medida provisória arrancando esses 35 mil aí de isenção. E já tem um deputado que já saiu à frente brigando. Então, olha aqui, ó. Deputado Eros Biodini apresenta uma emenda para barrar a taxação do Bitcoin e criptomoedas. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Biondini pediu apoio à comunidade cripto para viralizar o tema e pressionar o Congresso a rejeitar as tentativas de taxação. Então aqui estou ajudando ele em relação a isso aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando mais detalhes em relação a isso aqui, porque tem dois deputados falando em relação a isso. Então, o governo Lula, ele não gosta muito de mercado financeiro. O Haddad também eu acredito que não, porque ele está taxando tudo, né? E ele falou que tudo isso que ele está fazendo só vai prejudicar a galera que mora em cobertura. Não é, eu não moro em cobertura e você vai me atrapalhar para esse próximo ciclo aqui agora trazer um pouquinho de dinheiro para o Brasil. E não vou mentir a vocês. Eu vou tentar fazer uma elisão fiscal no Uruguai para pagar menos imposto. Eu tenho condições de fazer isso. E não é difícil, pessoal. Em questão de 10 a 15 mil reais você consegue estar fazendo essa estratégia aí, tá? E quando eu fizer, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo como eu fiz e como eu vou utilizar isso aqui ao meu favor. Porque rico não paga imposto. Rico repassa. E não só o rico, mas essa galera que trabalha lá em Brasília também, eles conseguem fazer os estrategistas, tá? Continuando aqui. Muitos desses parlamentares querem se tornar um país do mercado cripto no Congresso. No entanto, há um obstáculo considerável: o governo Lula. O Brasil vive uma disputa de poder. O Congresso não caminha alinhado com o Executivo. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, pressionou o governo em diversas pautas. E aqui vem falando mais detalhes. O desafio da taxação e a ausência de bancada cripto. O mercado cripto virou alvo da atual gestão. A nova medida provisória prevê uma taxação de 17,5%, o que gerou forte reação nos bastidores. O problema é que ainda não existe uma bancada organizada no Congresso que defenda esse setor de forma estruturada. Vai existir algumas pessoas que vão falar que não seria interessante o Bitcoin misturar com esse negócio. E vai ter algumas pessoas que vai falar que acham que é interessante misturar para nos defenderem. O Bitcoin, ele é intocável. Não tem como o sistema pegar o Bitcoin seu se tiver guardado de uma forma adequada. Mas sim, se nós não tivermos pessoas para nos ajudar lá dentro da câmera, e não estou falando que é interessante fazer isso, a gente vai ser penalizado. Então, querendo ou não, no ano de 2026, se essa norma passar, nós vamos ter que pagar 17,5% de imposto. Ponto. Acabou. A princípio, agora nós temos dois deputados brigando em relação a isso aí. Mas
é pouco. E não só pouco, que provavelmente esse imposto de 17,5 aí vai cair na cabeça nossa aí, tá bom? Novamente, pessoal, o Bitcoin, ele é para nos libertar contra tudo e contra todos. Mas infelizmente, essas coisas precisam ter pessoas nos defendendo para minimamente a gente não ser caído em coisas erradas dessa forma. Então, infelizmente, a política misturou, bagunçou, entrou no meio de cripto. Então a gente precisa ter pessoas nos ajudando ali, tá bom? Continuando. Bancos tradicionais ainda influenciam o jogo político, que é um outro setor também que está bem resistente em relação ao mercado, principalmente os bancões, né? Além da falta da bancada forte, existe um outro desafio: o poder de influência dos bancos tradicionais. Eles ainda não têm um peso significativo das decisões do Congresso e, historicamente, não têm interesse na popularização do mercado cripto. É claro, porque a gente sabe que os bancões, eles ganham dinheiro com as taxas, fazendo empréstimo, etc, etc. Agora, se entra o mercado cripto atrelado a isso, apesar de Itaú, se eu não me engano, já está trabalhando com essa estratégia, e Santander, se eu não me engano, mas os dois bancos maiores que eu acho que a gente tem no dia de hoje, e se por acaso eu estiver errado, me confirma aqui embaixo, Banco do Brasil e Caixa, a gente não tem essa opção. Agora imagina, tendo essa opção de comprar Bitcoin, tendo essa opção de comprar criptoativos no aplicativo do Banco do Brasil e no aplicativo da Caixa. Isso ia ficar muito mais popular, mas eles sabem que se colocar isso, pode ser que eles percam um pouquinho da fatia do mercado ali que eles vêm segurando, né? E para fechar, as corretoras começam a se organizar politicamente. Então preste atenção. Essa medida provisória que fizeram, alguns CEOs de empresas brasileiras foram lá em Brasília bater um papo. Ei, acorda! Do jeito que vocês estão fazendo, vocês estão empurrando os investidores para fora do Brasil com o seu dinheiro. E eu acabo de falar isso para vocês. Façam isso mesmo, porque nós temos uma opção de investir em corretoras internacionais e investir em corretoras brasileiras. Nós tínhamos a vantagem de investir numa corretora brasileira porque a gente ia ter essa isenção de 35 mil. Não temos mais. E as corretoras brasileiras, elas obrigatoriamente elas nos reportam de 1 em 1 ano, 6 em 6 meses. Agora elas vão precisar nos reportar de 3 em 3 meses. Então, essa vantagem que tinha de estar deixando seu dinheiro numa corretora brasileira para ter essa isenção acabou. Então, automaticamente a galera vai migrar. Não tem como você ficar pagando 17,5 automaticamente, sendo que você tem a opção de pagar esse 17,5 só quando você quiser. Então, as corretoras no Brasil elas estão se juntando. Nos bastidores, comenta-se que as exchanges começaram a se organizar politicamente para disputar no espaço e influência, assim como grandes bancos sempre fizeram. E aqui, o início de uma disputa por influência, dinheiro e voto. O cenário está apenas começando a se desenhar. A disputa por influência, dinheiro e voto no mercado cripto é oficialmente aberta em Brasília. E quem entender isso primeiro vai sair na frente. Então a gente sabe que nos Estados Unidos o mercado cripto ele é muito mais difundido, a galera fala bastante lá, mas não tem volta. No Brasil, provavelmente nós vamos ver muitos candidatos aí nesse próximo ano de 2026 falando a respeito do mercado cripto, tá bom, pessoal? Então é por isso que eu sempre comento: estudem, entenda como é que funciona. Dá ao de César o que é de César, mas nós temos vários Césares no planeta e cada um cobra o seu impostinho. Então, se você ficar ciente, se você entender como é que funciona, você vai pagar menos imposto. É isso. Não é inscrito? Se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder novidades e a gente se vê por aí.